Bem, como eu tinha comentado, nós também vamos ver outros métodos que podem ser usados com o retrofit. E os métodos que nós estamos usando, e métodos HTTP, eu quero dizer, o que a gente está fazendo até agora, se nós dermos uma olhadinha aqui no nosso serviço de postagem, Post Service, é usar método GET. Tanto nesse serviço que analisa as postagens, que recupera a lista de postagens, quanto no serviço de SEP, o que nós fizemos foi usar um GET, onde a gente busca informação. Mas se nós formos seguir a semântica dos Web Services REST, alguns serviços têm outros métodos disponíveis além desse. Em geral, você precisa enviar alguma coisa para um servidor, por exemplo, cadastrar um novo item, um novo objeto. Você pode excluir objetos que são específicos lá dentro. Você pode alterar informações de objetos. Além dos convencionais consultas e listagens por diversos outros campos para um filtro, ou para uma seleção, ou coisa assim. Então, o método GET nem sempre é utilizado. Para as consultas, em geral, o método GET acaba sendo bem interessante. Para que você envie alguma coisa, tem o método POST em geral, tem o método DELETE, caso queira pagar alguma coisa. Claro que nem todos os serviços possuem essa semântica completa. Uma parte substancial do serviço diz respeito mais à consulta. Você só quer acessar informações disponíveis. Eventualmente, incluir alguma nova informação, se for necessário. Isso, já considerando boa parte dos serviços mais abertos, né, como Facebook, Twitter e outros. Mas a grande maioria são por GET. Independente disso, é interessante verificar como funciona, por exemplo, uma postagem, você enviar um objeto para um web service usando o retrofit, que torna isso bastante simples, porque ele encapsula boa parte da complexidade do tratamento desses métodos e como é que você faz isso usando a própria API que ele possui, usando o próprio fato de você declarar isso dentro de uma interface e usando o fato de que você precisa não mais do que um POJO, não mais do que um Java Bean, para você encapsular as informações que vão ser enviadas ou que vão ser recebidas. E, em geral, os web services, principalmente os mais clássicos, os serviços mais usados, eles acabam sendo muito bem comportados. Eles acabam sempre usando o mesmo tipo de objetos, acabam sempre usando os métodos de uma forma bastante racional, porque, afinal de contas, esses serviços precisam que os usuários realmente os usem. Eles precisam deixar isso atrativo para os programadores, para que todo mundo queira acessar a API do Twitter, para que todo mundo faça acessos ao Facebook, para que torne isso fácil e para que daí, a partir de mais aplicativos, você tenha na realidade clientes de Facebook, Twitter e outros serviços conectados. E claro, com isso você aumenta a audiência da sua rede social, do seu site, você aumenta o tráfego de pessoas e isso aumenta também, obviamente, o montante que vai ser trocado em termos de propaganda, de acesso à informação de usuários, acesso de estatísticas de usuários de forma geral e coisas assim. Nós nós usamos aquele serviço do JSON Placeholder para fazer um get com listas e se a gente for observar lá naquele próprio serviço, a gente tem outros métodos disponíveis lá também. Aqui no JSON Placeholder é importante lembrar que nós estamos falando de um serviço basicamente criado para testes. Então é feito para você prototipar seus clientes, prototipar seus aplicativos, prototipar inclusive seus aplicativos em IoT, se for o caso. Então ele não gera respostas reais, ele simula respostas e boa parte das respostas são estáticas. Estáticas no sentido que você pode chamar uma vez, ou 30 vezes, ou 1000 vezes, a resposta vai ser exatamente a mesma, não vai haver você não vai, por exemplo, gravar alguma coisa no servidor realmente. Mas é interessante para que você possa fazer esses testes e é um dos web services daqui que nós vamos usar. Então, se a gente der uma descida aqui no JSON Placeholder, tem exemplos que eles possuem aqui, e daí nós temos os recursos, que são esses 6 que são mostrados, e inclusive nós temos os métodos disponíveis para esses recursos. Então, nós temos uma série de buscas baseadas em GET, comentários, inclusive para buscar um post em particular, os comentários de um post em particular, coisas assim. Não são para todos os serviços, né? Por exemplo, para álbuns, por exemplo, não tem todos os serviços disponíveis. E nós temos alguns outros específicos de métodos diferentes para o serviço de postagem. Então tem um método post, put, patch e delete.
Você pode ver alguns exemplos aqui, ele mostra o Detail Examples Here, e ele tem um guide também, que pode ser bastante interessante, onde a gente pode ver quais são os exemplos que ele nos dá a partir dessa informação. Justo agora a minha rede está um pouco mais lenta que de costume, apesar de eu estar conectado. Vou tentar ver o Examples Here. Aparentemente veio aqui. No guide ele mostra aqui informações, em geral, sempre em JavaScript, como é que você faz essa busca. Por exemplo, como é que você lista todos os recursos, né? O posts, para você buscar uma lista de recursos, que ele traz na realidade no output um array de objetos JSON. E aqui tem um exemplo de como você cria um recurso, create a resource. Aqui tem mais exemplos de como é que se faz o update, o create a resource, usa o método post para você incluir um novo recurso lá dentro. O update a resource usa o método put para você colocar um objeto inteiro lá dentro. O patch também é usado para você alterar somente uma informação por vez. A diferença entre o put e o patch é que no put você passa um objeto inteiro, então você basicamente atualiza todas as informações, e no patch você passa uma informação só em particular, você para aqui no caso só o title. E o delete, onde você vai mandar excluir um em particular, mas aí vai citar isso daqui como parâmetro já no URL. Tem alguns filtros, nested, que é o caso dos users, por exemplo, tem uma série de coisas internas ali dentro. Ele exemplifica com um post, na realidade. Mas o que nos interessa aqui é o exemplo do post. No exemplo do post, a gente percebe que a gente passa um objeto inteiro aqui, tem o título, title, body, user ID, e não tem o ID. Isso quer dizer que, na realidade, não é que você não possa passar o ID, não é que você tem que criar um objeto diferente sem o ID, do post em particular. É que mesmo que você preencha o ID naquele objeto post, ele não vai considerar. Ele está interessado somente nas informações title, body e user ID. O documento JSON pode ter mais informações. Ele só não pode não ter essas três informações aqui, porque ele vai dar um fetch dessa informação, se ele não achar, ele vai resultar um erro. E a resposta é o ID, está aqui o ID 101 do post, e as informações que foram gravadas dele. Então ele devolve o objeto com as informações que foram gravadas e com o ID. Se vocês lembram, o post tem 100 ocorrências lá dentro. Então, vamos olhar aqui. O post tem 100 itens gravados lá dentro. Isso quer dizer que quando você dá um post de um post, cacofônico, né? Quando você inclui um novo post, quando você cria um novo post, ele vai te trazer o 101, centésimo primeiro. Ele te retorna sempre um novo. Cada vez que você cria um post, ele te retorna um ID do novo post criado. Essa é a lógica e faz um certo sentido, né? Levando em conta que o ID é provavelmente somente uma chave artificial que vai ser incrementada, um auto-incremento ali dentro. Tem uma nota aqui que é importante, o recurso não vai ser realmente criado lá no servidor, então ele não grava nada real no servidor, mas vai retornar uma resposta falsa, como se fosse. Em outras palavras, se você tentar acessar o post 101, você não vai ter um post 101, não existe um post 101, ele vai sempre retornar 101 como se fosse um novo post, vai ter um erro 404 caso você tente fazer isso. E além disso, você pode inserir 10.000 vezes, ele vai sempre retornar o post 101. Quantas vezes você quiser. Então realmente é um post não realista, é um post falso, mas ele te responde como se tivesse realmente criado. Essa é a parte interessante. Num post real, num serviço real, daí você veria o resultado específico e claro, os posts têm diferentes resultados, né? Nesse daqui em particular ele toma uma estratégia mais simplista e mais convencional, onde ele retorna o valor da chave primária, essa chave é uma chave só auto-increment, para que você possa registrar isso no teu sistema de conforme, para que você possa saber. Na verdade, você tem o post, talvez você queira incluir comentários também, né? E mais outras questões. E alguns outros serviços podem retornar alguma coisa diferente. Eventualmente você não tem uma chave auto-increment, mas basicamente esse aqui é o recurso que a gente vai ter. A gente vai enviar um post aqui inteiro e vai receber o 101 como a resposta dele. E vai enviar só título, body e user ID. Com isso daqui, com essa sintaxe do nosso serviço já criada, na realidade a gente pode voltar aqui para o nosso exemplo e ver que, bom, a gente vai ter que colocar mais alguma coisa, mais algum método aqui. Vai criar mais um método na nossa interface. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, o sufixo é basicamente o mesmo, é /posts.
É o mesmo que nós tínhamos no get. A única coisa que muda é o método mesmo. Então a gente tem um método post em vez de um método get. Mas o sufixo realmente é um post. Essa sintaxe pode ser até bem tricky, seria a palavra, que é com algumas armadilhas, né? Você tem o posts com o get, que é um método, o post com o post, que é um outro método. Você tem um post com um sufixo de um código para você poder buscar os comentários dele. Então tem uma série de pequenas nuances aqui dentro que podem acabar sendo confusas eventualmente. É bom prestar atenção a isso. E aqui na realidade o que eu vou fazer é criar um método onde eu sempre começo com uma call do retrofit. E essa call, se vocês lembram, ele vai ter a resposta como um post, como um objeto de postagem também. Então eu vou receber aqui como resposta um post model. E o meu método aqui, eu vou criar um enviar post, por exemplo. Só que eu também passei um parâmetro. Não sei se vocês lembram, lá no CEP aqui nós temos também uma passagem de parâmetro. Então tem um path aqui, porque o parâmetro vai dentro do path. Aqui no post service é um pouco diferente, porque se vocês forem observar, ele passa o método como body. Então ele tem um body aqui dentro. Dentro do método post, você tem, do método HTTP post, não seria nada mal se você dar uma olhada na RFC que tem todos os métodos do HTTP. Eu acho que é RFC 2616, eu não me lembro exatamente agora. Mas eu posto depois o link para essa RFC no Moodle para vocês darem uma olhada. Só para entender como é que ele faz o encoding desses objetos todos dentro da requisição, como é colocado o header, de que forma que ele faz, como ele faz isso no get, como é que ele pode fazer isso no get com parâmetros, como é que faz isso num post, coisas assim. Mas a bem verdade é que ele coloca o objeto todo num body. Então é só um parâmetro. Eu vou passar aqui com um parâmetro para ele um objeto da classe postModel, post enviado. Só que eu tenho que declarar isso daqui como body. E para isso eu tenho uma outra annotation aqui, que é a annotation body. Ele já me mostrou aqui, que é do retrofit 2. Então eu digo que esse método em particular está recebendo um post model e que ele vai enviar isso como um body, que ele vai tratar isso como um body da minha requisição. E aliás, qual é a minha requisição, né? Minha requisição é um post do retrofit 2. Aqui não só tem essa biblioteca, mas tomem cuidado quando tiverem mais bibliotecas incluídas no projeto de vocês, se tiverem outro post. Isso pode acontecer. E nós temos que passar aqui qual é a URL que ele vai usar. E se estão lembrados, é a mesma que nós tínhamos usado para o get em particular. É o /posts, porque é exatamente o mesmo. E é isso que indica aqui na documentação, né? /posts, não tem nenhuma diferença. Então agora eu já criei o meu método post aqui. Como vocês estão imaginando, o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente criar um objeto postModel, preencher com os dados e dar um call nesse método enviar post. Bastante simples. Até para tornar isso daqui um pouquinho diferente, nós temos aqui o ação retrofit. Eu vou criar um outro ação aqui, depois eu substituo lá dentro na minha activity main. Então vai ser um public void ação post com view v. E aqui dentro vai ser basicamente a mesma coisa que eu tinha feito antes. Então post service igual a retrofit.create o postService.class. Isso daqui é a mesma coisa que eu tinha feito antes. Basicamente o que eu estou fazendo é só deixar ele disponível para mim. E aqui eu vou ter que criar uma call. Essa call é ligeiramente diferente, porque na verdade é um outro método que eu vou usar e eu tenho que passar ali quais são os parâmetros que eu vou utilizar. Então, um call de um postModel call igual ao meu postService ponto enviar post. E aqui ele me
gera um erro, porque na realidade eu tenho que colocar um post aqui dentro. E é o que eu vou definir. Então, eu vou criar um novo post model. E eu tenho que setar os valores para esse post model. Então, o post model, post enviado, ponto set, eu vou colocar aqui o user ID, user ID 1, por exemplo. O post enviado, ponto set, title, título da postagem, e o post enviado, ponto set body, corpo da postagem a ser enviada. Perceba que eu não coloquei o ID do post. Na realidade, como o objeto foi criado, ele é um integer, vai ser um objeto nulo, vai ser um zero. Isso não tem muita importância porque não vai ser sequer tratado ali dentro. E aqui eu coloco então o post enviado para ser tratado no método. Então essa aqui é a única diferença, que eu sou obrigado a, quando eu já crio a call, eu já tenho que dizer qual é o post que vai ser colocado ali dentro. Quando eu já tenho a call definida, aqui eu faço enqueue, então eu faço basicamente a mesma coisa aqui, call.enqueue, new callback de um post model, e ele basicamente cria para mim toda a estrutura que eu tenho aqui dentro. Dentro do meu onResponse, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes ali. Então, if o response is successful, então eu faço alguma coisa. Nesse caso aqui, eu tenho dentro do meu post model que foi trazido, o objeto já disponível que eu possuo. Então, para começar a conversa, eu tenho que recuperar isso daqui. Então, tem um post model resposta post igual ao meu response.body. Eu sei que é response.body porque aqui na minha documentação ele retorna isso para mim. Então eu tenho um retorno específico aqui dentro, e isso aqui é o corpo da resposta. Então o meu response está aqui dentro. E eu tenho outras coisas também, como o código de resposta e coisas assim. Em geral, o código ele tem que ser da classe 200, que são as respostas que deram certo. Em particular, nesse caso aqui, seria bom que ele fosse um 201. Outro ponto interessante é saber os códigos das respostas da HTTP. Eu vou deixar isso também com link para vocês. E eu posso buscar essa resposta e mostrar ela depois também, porque eu tenho também a response. Eu tenho o response.code disponível como método. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser então usar o meu objeto de texto para setar o text resultado. Text resultado é ponto setText. Eu vou colocar aqui o ID mais o meu response. Resposta, aliás. Resposta post ponto get o ID. Como você lembra lá da documentação, ele vai responder sempre o ID 101. Não vai mudar nunca além disso. Além disso daqui, eu vou colocar mais uma resposta aqui, vou colocar /n, e vou acrescentar aqui o código da resposta. Que vai ser o meu response.code. Aí eu posso mostrar isso na tela ali também. Bom, agora basicamente eu tenho o que eu precisava, que aqui no meu post service eu criei um método post na interface, onde eu recebo um post model como resposta e envio um post model dentro do body, isso estava lá na documentação. E aqui na minha main activity
eu criei o post service e criei essa call já enviando um post para que ela possa ser tratada. Nesse post eu preenchi os dados que eram relevantes e o dado que não era, eu simplesmente deixei ele de lado. Só por desencargo de consciência eu posso colocar aqui um post enviado ponto set id 0 para que ele não fique nulo, né? Você poderia de uma null pointer exception. Uma vez que eu enviei o post, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes, ou seja, eu faço um enqueue, enfilero a resposta, e daí nesse tratamento de resposta, que também é igual ao outro, no meu onResponse, se for successful, eu verifico qual que é o body, e do body eu extraio o código, o ID, que seria o ID do post, que numa situação realista, numa situação real, teria o código da minha nova postagem. Nesse nosso caso aqui, ele vai só trazer um 101, que é o código básico que ele possui. Vamos testar esse código aqui. Claro, eu esqueci de, na Activity Main, alterar aqui o onClick, tem uma ação buscar retrofit, agora é minha ação post. E o text aqui eu já vou mudar ele para postar dados. Fica mais de acordo. E a ação post aqui. Perfeito. Vamos rodar o código. Torcer para que a rede se comporte melhor agora nessa chamada, pelo menos. Está aqui o postar dados. Quando eu clico aqui, ele chama. Demorando um pouco mais do que devia. 24 horas no ar. BBN. Tá adequado aqui. Talvez tenha havido alguma coisa aqui. Vamos ver o que o Locket nos diz. Será que ele está tão lento assim? Sim, ele estava lento. Enquanto estava tentando descobrir o que estava acontecendo, ele voltou com o ID 101 com o código 201. A rede lenta eventualmente é meio difícil quando você faz essas coisas, quando você precisa de rede para as demonstrações. Basicamente o que ele nos mostrou aqui foi o que o código estava determinando. Então ele mostrou qual era o ID, que o ID sempre para nós é o 101, como estava colocado lá. E o response code foi o código HTTP 201, que traz que mostra que o resultado teve sucesso. Eu vou deixar novamente, como eu falei, a listagem para vocês colocadas lá. Pelo que a gente pode perceber aqui, então, usar um post dentro do retrofit é bastante simples. Então, basta você acrescentar usar a sintaxe aqui para o método correto, colocar ele como body. E então, na main activity, você vai ter que tratar a call de uma forma ligeiramente diferente, porque você tem que enviar o objeto aqui para você, e depois tratar o body como você já fazia dentro do get. Não chega a ser assim complicado. Da mesma forma, dentro da documentação do retrofit, vocês podem ver, agora que vocês já viram 2 métodos, ver rapidamente como são os outros métodos, não são muito diferentes, vocês já viram como passar parâmetro dentro dele. E basicamente para os métodos de put, delete, vocês precisam passar o parâmetro e verificar a resposta, verificar se for 201 realmente, se tudo deu certo dentro do teu objeto, dentro da chamada, para saber se você pode aceitar isso dentro do teu fluxo da aplicação. E enfatizando novamente que isso torna o trabalho dos web services realmente muito mais simples dentro de um device Android, dentro da programação Android. Obrigado, gente, e até mais.